Clicou aí, meu velho? Foi. Deixa eu ver se eu já consigo compartilhar minha tela. Show de bola. Só então aqui já uma abertura, né, para quem vai assistir, para quem vai reassistir, para o Eduardo, nosso parceiro que vai assistir gravado também, né? Boa noite a todos. Então, essa é a mentoria bônus, né? Porque nem estava no script, isso aqui é a mentoria bônus, né, para os nossos super alunos VIPs aí, o nosso super Leandro, editor de imagens, né, da fotografia imobiliária. Então, é isso aí, pessoal. Aproveitem bastante, né? O Leandro sabe muito, tem muita experiência em edição de imagem, edita literalmente milhares de fotos, né, por mês, com rapidez, com qualidade. Então, as nuances do dia a dia, detalhes de ferramentas, né? O Leandro separou já algumas fotos para que ele vá editando e contando o que ele está fazendo, como que ele faz. E nesse sentido também, claro, vocês daí vão perguntando. Leandro, tem uma dúvida aqui e tal, como é que tu fez isso? E se já tem alguma dúvida anotada também, aproveitem e já comentem com o Leandro, tá? O Leandro pode ficar conosco até às 20 horas, depois ele tem outro compromisso ali. Então, 20 e 10, né? A gente começou um pouquinho, 20 e 10, 20 e 10, Uhum. 8 e 10 ali, a gente, É né? tranquilo. No máximo para bater aqui uma hora. Então, aproveitem, pessoal. Eu estou aqui também assistindo junto e boa mentoria para todos. Muito Leandro, parceiro, contigo, meu amigo. obrigado, Diego. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão conseguindo ver minha tela já? Sim, Sim? Tá. Deixa eu só ver se eu consigo botar todo mundo aqui no vídeo. Assim, não ficou melhor. Eu não sei a partir de onde mais ou menos vocês conhecem o Lightroom e o Photoshop. Eu não sei se vocês preferem que eu comece desde a da importação de fotos para ficar mais fácil para vocês, ou essa parte vocês já sabem mais ou menos. na importação e na exportação de fotos eu sei fazer no Lightroom, no Photoshop não. Tá, eu vou começar pelo Lightroom então, já que mais ou menos vocês conhecem, que daí a gente já depois a gente migra para o Photoshop e a gente vê a diferença entre eles também. O que cada um faz, o que que fica melhor assim. É, eu já deixei aberto aqui o Lightroom. Essa aqui, acho que eu vou abrir de novo para a gente começar direitinho. Vamos lá. Pode ser que a nossa versão do Lightroom do Photoshop seja diferente, não tem problema, eles têm mais ou menos as mesmas funções, tá, gente? Tem algum, tipo, provavelmente a atual agora deve ter mais coisinhas, mas mais ou menos eles fazem a mesma coisa. Eu uso uma pouco mais antiga porque eu acho que ela é um pouco mais leve também, fica mais rápido para o computador, mas daí fica a critério de vocês também. Tá, esse aqui basicamente vocês já conhecem, que é a abertura dele. Eu separei algumas fotinhos aqui, eu vou pegar ali na área de trabalho. Ficou aqui. Eu separei, deixa eu ver, 21 fotos. A gente não precisa editar todas, é só mais ou menos para a gente ter uma ideia. Aí eu vou jogar aqui no Lightroom. Dá para ir direto por aqui, ali em cima, por importação também, mas assim eu acho mais rápido. É só segurar todas as fotos e jogar ali no programa. Deixa eu diminuir aqui. Estou importando elas. Tá. Aqui é a biblioteca onde a gente pode já adicionar os presets, se a gente quiser, para todas as fotos, se a gente for trabalhar com uma quantidade grande assim de fotografias. Normalmente na minha rotina eu trabalho com bastante fotos, então eu pego todas elas e já coloco direto nesse início. Daí depois eu só vou exportando as pastas separadas se eu preferir, mas a edição fica tudo nessa parte principal aqui. Aí aqui em cima a gente vai em revelação. Se tiver muito detalhado, gente, vocês me avisem, tá? De repente você já sabe até algum nível e eu tô detalhando demais. Mas vamos lá. Eu separei 20 fotos então. Elas são de imóveis diferentes, mas elas estão todas sem edição. Tem algumas que estão um pouco mais escuras, outras peguei umas lá de fora, peguei umas bem escuras, ó, essa aqui, se vocês forem ver, ela tá basicamente sem nenhuma informação. Tem umas mais claras. Eu peguei de imóveis bem variados, assim, que é o que a gente normalmente edita no dia a dia, tá, gente? Mas claro que tem imóveis mais simples também.
Vamos lá. Vocês já sabem como funciona mais ou menos os presets? Deixa eu abrir aqui. Ó, eu vou começar então pelo preset. Eu fiz uma pré-definição antes da gente começar o curso, mas daí eu posso ensinar vocês a fazer a própria de vocês também, se vocês quiserem. É, Aqui, gente. Eu deixei na área de trabalho, é esse aqui, ó. Eu renomeei como preset teste. Se vocês quiserem, eu fiz rapidinho antes da aula, mas se vocês quiserem, depois eu posso passar para vocês, mas ele é bem simples mesmo, é só sobre cor e iluminação. Aqui nesse canto esquerdo, se vocês forem ver, tem todos os meus presets, tá? Tem os meus pessoais aqui no cantinho e tem os que eu uso para o trabalho. Eu vou importar aquele ali só para a gente ver mais ou menos como fica, tá? Deixa eu botar ele dessa parte aqui. Deixa eu só deletar ele para ele excluir aqui. Ó, então eu venho aqui no cantinho, na parte dos presets, e aí eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou em importar. Aí eu vou lá na área de trabalho onde eu deixei ele, ele vai estar aqui no cantinho, ó. Você consegue visualizar direitinho. Preset teste. Daí eu vou importar. Ó, aí ele deve estar aqui por aqui, ó. Aqui, nossa 21 não, acho que é mais pra... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só localizar ele aqui, gente. Ó, essa foi uma pré-definição de cor que eu botei, gente, mas vocês podem ir de acordo com o que vocês acharem melhor, tá? Eu, inclusive, achei que ela, agora colocando nessa foto, ela ficou um pouquinho colorida, mas daí a gente pode ajustar, fazer os ajustes necessários. Deixa eu só diminuir vocês aqui para não me atrapalhar. Ó, essa é uma cozinha. O preset funcionou super bem para ela, mas eu ainda acho que ela ficou um pouco colorida. Então, ela já tem a pré-definição, a foto, e eu vou, aqui do lado direito, na parte de tratamento, eu vou ajustar para deixar ela de acordo com o que eu quero. Aí tem todas as opções aqui, vocês já devem conhecer mais ou menos. Primeiro, eu acho que ela ficou um pouco amarelada. Então, se a gente for ver aqui na temperatura, ela tá mais 2 no amarelo. Então, eu vou deixar ela no zero para ver se ela volta um pouquinho pro... Ó, até diminuir um pouco mais. Eu deixei ela no menos... Deixa eu botar menos 10 aqui. Assim, eu achei que ela ficou um pouco mais ampla, não ficou tão amarelada. Ó. Se a gente for ver o antes e depois, ó. Peraí, deixa eu voltar. Ó, assim pra mim tava muito amarelado, não sei o que vocês acham, mas daí vai de cada cliente também, né? Dependendo de, por exemplo, se vocês trabalham para um cliente que gosta dos tons mais neutros, mais frios, mais quentes, cada um a gente vai se adaptando também. Mas daí, como a gente não está trabalhando para nenhum cliente específico, eu vou fazendo de acordo com o que eu acho que ficaria mais bonito. Então, vou deixar assim. Eu acho que essa foto ela tem a possibilidade de dar uma clareada ainda em ambos os cantos aqui, ó, porque ela ainda está um pouquinho escura. Eu acho que ela pode se expandir um pouco mais. Então, eu uso essa ferramenta aqui, gente, que é o filtro graduado. Existem duas ferramentas que a gente pode fazer isso, que é o filtro graduado, que é esse quadradinho, e tem essa aqui do cantinho, que é o pincel de ajuste. Ambos podem fazer a mesma coisa. A diferença é que esse aqui eu consigo pegar toda essa parte de cima, não tem necessidade de, ó, o pincel de ajuste, ele é redondinho, ó. Então, precisaria como se fosse pintar toda essa parte de cima. Então, eu prefiro o filtro graduado, que ele já vem inteiro, ó. Aí eu clico aqui e só arrasto ele, ó. Essa parte daqui do filtro, que é esse quadrado de cima, que é onde eu vou editar. Então, ó, vou sair daqui e vou finalizar novamente. Ó, o filtro graduado ficou a bolinha ali, que foi a que eu acabei de selecionar, e eu vou aumentar um pouco a exposição dessa parte de cima, que eu achei que estava muito escura. Então, eu vou aqui em exposição, bem onde está o mouse, e eu aumento, ó, só para dar uma clareada naquela parte de cima. Ok, para mim tá ótimo. Então, eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo, só para aumentar um pouco a claridade de todo o ambiente. Então,
eu vou de novo no filtro graduado, clico aqui e puxo ele para cima. Vocês podem ver que ele vai de acordo com o mouse, ó. Então, essa parte de baixo, que foi a que eu selecionei nesse primeiro quadrado, aí eu vou em exposição e aumento um pouquinho também. Ok. Eu vou desfazer o que eu fiz, gente, só para fazer com esse pincel de ajuste para vocês verem que eles têm mais ou menos a mesma função, tá? Deixa eu excluir o que eu acabei de fazer. Vou no pincel. O pincel, nessa bolinha do mouse, vocês conseguem aumentar e diminuir ele, tá? Então, vou clicar aqui e vou pintando, ó. Aí agora eu vou em exposição e aumento. Eles têm basicamente a mesma função. A diferença é que esse pincel de ajuste, ele consegue ir em lugares menores, né? Eu não preciso vir com todo aquele quadrado. Essa foto foi uma foto bem simples para editar. Foi a primeira que acabou vindo aqui. Tem outras mais complexas, mas só para mostrar para vocês mais ou menos o que a gente pode fazer. Vou pegar o antes e o depois aqui para vocês verem. Ó, aqui esse primeiro aqui ela já estava com o preset, tá, gente? Mas deixa eu ver se eu consigo ver elas um antes e depois aqui, ó. Ó, a foto estava assim, aí com o preset ela ficou essa primeira aqui, e depois a gente finalizou ela da forma que estava ali. Deixa eu aqui. Na minha visão, tá ótimo, tá amplo, a gente consegue ver todos os detalhes. Nesse caso, o imóvel não estava vendendo os móveis, mas é bom a gente sempre prestar atenção nisso também, porque dependendo da edição que a gente faça, pode ser que mude a cor dos móveis. Isso é bem importante a gente ver, porque se os proprietários, por exemplo, estiverem vendendo os móveis, eles têm que estar de acordo com a realidade, né? Para a gente não também deixar uma coisa muito diferente do que eu acredito que seja um problema. Eu não sei se eu tô sendo muito rápido, gente. Deixa eu achar vocês aqui que sumiu. Aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão me falando, tá? Pessoal, perguntem pro Leandro, perguntem. Vão me falando, gente. Qualquer coisa, eu vou para a próxima foto, então, tá? Deixa eu só. Aqui. Acho que eu vou deixar vocês lá para cima, que aí eu não fico na frente da tela. Aqui. Vamos para a segunda, então, gente. Essa segunda tá bem simples também. Acho que eu vou pular para uma um pouquinho mais complexa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Essa aqui. Essa foto foi num dia de sol, como dá para ver, porém ela tem muita sombra. A gente tem que, principalmente, tentar neutralizar todos esses pontos de sol e de luz para deixar eles toda, como é que eu vou dizer, para deixar ela não tão forte essas marcas assim. Então a gente vai lá no preset. O mesmo preset que a gente tinha feito, importado antes, não tem necessidade de fazer de novo, tá, gente? Então a gente só vai localizar ele aqui, que era esse aqui. Ó, ele também ficou muito colorido para essa foto, na minha opinião. Então a gente vai ajustar. Primeiramente, eu acho que a exposição dele está muito, muito além do necessário. Então vou dar uma diminuidinha aqui. Ó, contraste, deixa eu ver. Acho que o contraste está ok. Aí aqui a gente tem todas as opções, gente. Tem tanto a opção de cor quanto a opção de nitidez, intensidade. Eu não sei se vocês já abriram só para ficar mexendo nessas funçõezinhas, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me avisando, tá? Vamos lá. Ó, eu acho que essa parte da piscina aqui a gente pode dar uma diminuída nessa luz para deixar ela um pouco mais opaca. Então eu vou usar o pincel de ajuste. Eu poderia usar o mesmo filtro graduado que eu mostrei para vocês antes, aqui, mas eu acho que ele pegaria nesse cantinho aqui. Eu acho que o pincel é mais adequado para essa função. Ó, aí eu vou aumentar ele um pouquinho e eu vou pintando dentro das partes que eu quero dar uma escurecida, ó, gente. Caso eu erre alguma coisa, não sei se vocês conseguem ver, no meio do pincel tem um mais, né? Se eu apertar Alt, ele fica menos, ó. Então, daí é uma espécie de borracha. Daí eu consigo ajustar todos os cantinhos também. Não sei se vamos ver se tem alguma diferença, pra vocês verem. Ó, eu ajustei basicamente essa iluminação da piscina. Vou colocar ela de novo. Vou fazer de novo, só pra gente deixar do jeito que tava.
E eu acho que essa parte aqui dos sofás também a gente poderia dar uma diminuída na iluminação, que daí a gente consegue ver os detalhes melhor. Tipo, aqui. A parte de cima também, vou usar o mesmo filtro para dar uma clareada. Exposição. Aí a gente vai cantinho por cantinho dando uma corrigida até que a foto fique toda não de uma tonalidade, mas de uma iluminação só. Eu acho só que ela tá um pouco colorida demais. Aí aqui embaixo a gente tem a opção de colorização. Eu acho que esses azuis estão muito fortes. Azul. Ó, já deu uma melhorada, gente. A foto estava assim, daí ela veio para isso. Eu acho que ainda dá pra gente diminuir um pouquinho essa, né, aqui. Acho que aqui dá pra corrigir também. Deixa eu achar vocês aqui. Tá. Eu acho que essa foto está ok. Então a gente pode ir para a próxima. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, quiserem que eu faça alguma coisa específica, vocês vão me avisando, tá? Se tiverem, sei lá, algum. Ah, eu esqueci teu nome. Leandro, Leandro. isso. Leandro. Oi, pode Ali, falar. então, eu posso. Alessandra, eu amplio a foto e dessa maneira eu também posso ir editando. Eu posso ampliar para ver os cantinhos ali. Foi o que tu Pode, fez, né? pode sim. Deixa Tá. eu pegar o zoom aqui para mostrar para vocês. Ó, aqui em cima, aqui onde está o mouse, vocês conseguem utilizar uma espécie de zoom, só que ele é por numeração, assim, ó. Se vocês botarem aqui, por exemplo, ele já vai mais próximo. Ó, daí a gente vai em cada cantinho pra gente ir corrigindo se tiver alguma luz fora do que a gente acha que vai ficar bonito, assim. Mas é basicamente ir editando cada cantinho da foto para que ela, no final, ela fique uma iluminação só. Deixa eu ir para uma mais difícil aqui para vocês, só para a gente ver se... Ó, o que acontece às vezes, gente, por exemplo, aqui é um imóvel bem escuro, ele é de madeira. Quando tem esses tetos de madeira, normalmente eles vêm com muito baixa luminosidade, assim, então ela é um pouquinho mais difícil de editar. Aí eu vou, mesmo sistema, a gente coloca o preset, tem tendência de ficar amarelado mesmo por causa desse teto. Aí a gente vai lá na exposição. O que acontece é, todas as fotos que os fotógrafos fazem tem tipos de qualidade diferente, né? Essas que a gente está editando são em RAW, que é como se fosse a qualidade mais alta. Então a gente consegue fazer bastante edição nela. Se vocês forem editar uma foto que está numa qualidade tipo muito mais baixa, tipo JPEG, por exemplo, ela, se a gente aumentar muito a exposição, ela já vai como se fosse quebrar a foto. Então tem coisa, dependendo da qualidade da foto, tem coisa que a gente não consegue fazer. Então a gente sempre trabalha junto com o fotógrafo nessa parte, porque a gente fala que 50% é o fotógrafo e 50% da edição. Claro que a gente consegue salvar muita coisa, mas dependendo do jeito que a foto tiver, também a gente tem que ir com bastante cuidado em cada cantinho para não ficar com muito ruído e tudo mais. Esse aqui é o mesmo sistema, gente. Eu joguei o preset aqui. Vou aumentar um pouco a exposição. Ela está muito amarelada, então eu tiro o amarelado. Eu acho que esse teto aqui dá para clarear um pouco mais. Eu puxei o filtro, só que eu acho que essa parte de cima aqui ficou mais clara. Eu vou passar de novo e botar um pouquinho mais escuro. Acho que esse canto aqui dá para dar uma clareada também, porque tem uma área ali.
O que acontece, gente? Dependendo do cliente, acredito que a maioria, todos talvez, é, a gente tem que apagar as placas e porta-retratos para não mostrar a identidade da pessoa, né? Quando mandar para o cliente que ele for colocar no site. Então, aqui particularmente não tem nenhum porta-retrato. Mas caso tenha, a gente apaga. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui para mostrar para vocês como mais ou menos eu faço isso. Vamos nessa. Vou usar essa primeira aqui de exemplo. Tá, daí eu vou exportar essa aqui primeiro, tá, gente? Que foi a primeira que a gente editou. Aí a gente vai em exportar aqui no arquivo. Nessa parte de exportar, gente, tem várias opções que a gente pode usar. Desde adicionar marca d'água, ó, até tem a do Diego que salva, porque antigamente a gente usava em um dos clientes. Tá, eu vou exportar ela primeiro. Deixa eu esperar ela chegar lá na área de trabalho. Exportou. Ó, eu vou abrir ela no Photoshop, tá, gente? Deixa eu fechar o Photoshop e abrir novamente. O Photoshop que eu uso é a versão 6, gente, é o CS6, ele é bem antigo, ele é de 2012, mas a diferença dele para os de agora, para mim, tipo, é pouquíssima, assim. Basicamente, eu consigo fazer todo o meu trabalho com essa versão, então eu prefiro ter uma versão um pouco mais antiga, que ela é mais leve para o meu computador, do que usar uma versão bem mais pesada, que a gente não consegue fazer as coisas com a mesma velocidade. Ó, então eu vou importar. Aqui. Basicamente, gente, nessa foto não tem porta-retrato, tá? Mas eu vou usar vou usar um exemplo aqui como se tivesse. Por exemplo, deixa eu ver o que a gente pode apagar aqui. Leandro, Oi, só fazer, te interrompendo brevemente. sem O pessoal problemas. tá muito quieto. O pessoal tá tão quieto. Você, Alessandra, Gabi Se tem entrou, alguma dúvida, gente, pode Marlise, perguntar. Rita. Não, Porque tô a Marlise, esperando o decorrer aí para. Mas nessa pode vida a gente não perguntar, espera Rita, que de repente nada, eu vou. Rita. Tem que... Eu fiz uma pergunta. Ah, tem uma outra pergunta pelo chat ali também que eu li. Ah, Qual configuração você deixa para exportar? Tá, aí, gente, depende bastante de para onde vocês querem usar essas fotos, né? Eu, particularmente, esse cliente específico que são os donos dessas fotos, eles colocam num site, as fotos no site da imobiliária, no caso. Então, não pode ser um arquivo muito grande, nem muito pequeno para não perder a qualidade, né? Então, eu exporto pelo meio termo. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, aqui ela tá em RAW, tá, gente? Que é aquele arquivo maior que tem. Inclusive, deixa eu ver o tamanho aqui para vocês terem uma noção. Aqui, ó. Ó, o tamanho desse arquivo, ó, é 10 MB, é muito grande. Então, se eu fosse passar todas as fotos nessa qualidade para o cliente, ele demoraria muito tempo para baixar e às vezes até os sites não aguentam esse tamanho de arquivo, né? Então, quando a gente vai exportar, eu mudo ela para JPEG, que é essa aqui, ó. Aí eu vou exportar, aí eu escolho o lugar que eu quero exportar, tá, gente? Eu normalmente boto na área de trabalho mesmo, o nome do arquivo, tá, teste, e aqui embaixo tem as informações, ó. Aqui, em limitar o tamanho do arquivo, eu recomendo que vocês usem o mesmo, gente. Eu acredito que seja uma boa qualidade. Até quando eu edito fotos pessoais minha para publicar em algum, tipo Instagram, Facebook, alguma coisa, eu uso esse mesmo tamanho. E a qualidade fica muito boa e ela não fica tão pesada. Então, se vocês quiserem, eu até posso mandar depois para vocês um print para vocês usarem como base. Mas daí, ó, aqui no formato da imagem eu sempre deixo JPEG. Eu posso deixar original se eu quiser, que é a RAW, mas eu recomendo essa aqui, que é normalmente os sites ou lugares, até o WhatsApp, se vocês forem mandar, é o tipo de arquivo que ele suporta em basicamente tudo, assim. E aí, em vez da gente deixar a qualidade no máximo, a gente limita ela um pouquinho para essa quantidade aqui, e daí vocês conseguem mandar. Ela não fica tão leve, gente, mas ela não perde a qualidade daí. No final, se vocês quiserem, eu posso mandar um print direitinho disso aqui para vocês. E aí a gente exporta dessa forma.
Era E essa a minha dúvida mesmo. isso. Mas se tiver mais dúvida, pode perguntar, tá, gente? Deixa eu ir lá na área de trabalho de novo. Ó, daí essa aqui que já está exportada, eu já exportei ela com aquele tamanho, ó. Deixa eu ver. Ó, ela diminuiu bastante, ela tá 2,68 MB. Ela tá menos da metade. Então, ela continua com qualidade, ó. Se forem abrir aqui, porém ela não tem aquele peso todo. No Photoshop, gente, a gente pode juntar os dois para conseguir um trabalho final bem melhor, né? Mas, basicamente, o Lightroom, ele é um aplicativo, não, ele é um programa de organização, tu consegue trabalhar com uma quantidade muito grande de fotos, de edição em massa, e ele é basicamente para cor. Então, ele é para organizar e para cor. E já o Photoshop, ele vai numa edição muito mais é, minimalista, assim. Porque, por exemplo, caso eu precise apagar se é uma abóbora, acho que é uma abóbora. Caso eu precise apagar essa abóbora, eu consigo apagar pelo Photoshop. Já pelo Lightroom, não. Eu consigo, já o Photoshop, ele consegue tanto mudar a cor quanto fazer essa edição minimalista. Esse é o Photoshop. O Lightroom, não. Eu não conseguiria apagar essa abóbora aqui do Lightroom. Eu posso, no máximo, conseguir borrar ela. Eu vou mostrar para vocês. Eu peguei um exemplo aqui de duas fotos. Essa é uma das fotos que eu tinha pego até pra gente editar junto. Ó, essa é a foto original, ela tá bem ruim, porque acredito que tinha sido um dia de chuva, não tinha iluminação nenhuma nesse quarto. E com o Light a gente conseguiu deixar essa foto dessa forma, ó. É a mesma foto, tá, gente? Ela só é com a edição, a gente clareou. Claro que a gente não consegue 100% tudo. Se vocês forem vendo, fundinho tem um pouquinho de ruído, mas perto da foto que tava, a gente basicamente tornou outra foto, né? Isso seria o que a gente faz no Lightroom, que é a parte de cor. No Photoshop, a gente faz esse tipo de edição, ó. Aqui. Deixa eu voltar. Por exemplo, foi até a Anne, acho que me mandou essa foto. Precisava que tirasse essa menina. Não acontece sempre, tá, gente? Mas nesse dia ocorreu, tipo, ela quis posar pra foto e a gente precisava dessa foto porque era onde mostrava os bancos do condomínio. E aí a gente consegue apagar pelo Photoshop. Aí a gente vai, eu vou mostrar essa função para vocês mais ou menos, como funciona. Deixa eu abrir aqui. Ó, vou usar de exemplo essa abóbora, tá? Eu não preciso usar todas as informações dessa imagem, então eu vou pegar e vou selecionar só a volta dessa abóbora aqui. No Photoshop, gente, aqui no cantinho, vocês vão ver que tem uma função chamada carimbo, que é essa aqui, ó. Ó, ele é uma rodinha. Se vocês apertarem o Alt, ó, ele vai virar uma bolinha menor. Eu consigo copiar o que está atrás da abóbora e usar ela como informação para frente. Então, por exemplo, eu quero apagar essa abóbora. Então, eu vou clicar o Alt, eu copio, posso até arrastar o mouse, ó, e eu consigo colocar ela em cima da abóbora. Então, isso é bem útil, gente. Por exemplo, se a gente quer apagar alguém de uma foto ou alguma... Principalmente em foto de fachada, quando tem alguma coisa. Claro que dependendo da quantidade de fotos, não tem necessidade de fazer todo esse trabalho, né? Mas é bom que a gente saiba que existe essa possibilidade, porque caso a gente precise fazer. Ó, então eu consigo ir... É um trabalho bem demorado, tá, gente? Mas ele funciona, então... A gente vai pedacinho por pedacinho. Talvez a gente nem precise apagar as abóboras durante o trabalho, mas só para vocês verem que existe essa possibilidade no Photoshop, principalmente, que é... Ó, então, basicamente, o Photoshop ele é mais para a função de edições muito minimalistas. E, por exemplo, quero apagar a placa de um carro. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto aqui.
daqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa... Ó, essa aqui tá sem edição. Vamos editar ela primeiro. Coloquei o preset. Se tiverem alguma dúvida, vão perguntando, tá, gente? Vou lá em cima. Puxa a iluminação. Deixa eu exportar essa. Outra coisa interessante, gente, quando vocês forem, por exemplo, fotografar um imóvel, né? Vou dar um exemplo, tá? Aqui, por exemplo, tá as fotos do imóvel de vocês, ó. Essa pasta aqui. Aí essa aqui são todas as fotos do imóvel. São 20 fotos, exemplo. Para vocês não terem que colocar preset, porque preset às vezes é um imóvel muito grande, tem mais de 100 fotos, não tem necessidade de vocês irem foto por foto. Então, vocês vão jogar no Lightroom. Ó, nessa pré-visualização aqui, vocês já conseguem adicionar o preset. Então, ó, configurações ao revelar. Vocês vão lá nas pré-definições de vocês, adicionam o preset que vocês têm, que anteriormente vocês fazem, e importam. Ó, todas as fotos, elas já vão ter uma pré-definição antes, ó. Então, vocês não precisam fazer tudo aquilo uma por uma. Daí, vocês vão só corrigindo o que vocês acham que é necessário, por exemplo. Ela ainda está convertendo. Vocês conseguem ver a diferença delas antes e depois. Ó, por exemplo, essa foto aqui, ela foi muito bem tirada. Na minha opinião, ela não precisa ser feito nada nela. Só com preset ela já ficou perfeita. Ó, ela era assim antes. Então já diminui um baita trabalho, né? Eu acho que só daria para diminuir um pouquinho aqui. Agora que eu tô vendo as mensagens aqui. Eu vou mandar o print depois, tá, gente? Assim que finalizar, eu mando lá para vocês as configurações. Vamos lá para outra foto. Ó, por exemplo, essa aqui já tá com preset. Sem preset ela era assim. Peraí. Só que ela passou a exposição, dá bem pra ver, né? Ela tá muito mais clara do que ela deveria. Daí a gente só vai ajustando. Que nem todas as fotos têm a mesma iluminação, né? Aí, por exemplo, ó, eu diminuo, essa aqui tá muito azul. Só vai corrigindo daí. Tá um pouquinho torta também. Eu vou ensinar vocês a apagar coisas agora, como se, tipo, borrar, por exemplo. Ó, eu exportei essa foto aqui. Por exemplo, gente, se esse quadro aqui fosse de uma família, família que está vendendo o apartamento, a gente não pode publicar no site nada desse tipo de informação, porque, enfim, pode ser perigoso e tudo mais, né? Então, a gente vai pegar esse quadro aqui e borrar ele. A gente não precisa apagar ele 100%, até daria, mas borrar é o suficiente. Tem essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta de seleção. Ela é bem inteligente, ela basicamente, ó, eu vou mostrar para vocês. Seleciona ela e, ó, eu quero só esse quadro. Eu clico nela e vou arrastando, ele faz basicamente tudo sozinho, ó. Pode ser que ele passe, e aí, se esse for o caso, a gente aperta Alt e é como se fosse uma borracha, ó. Aí selecionei todo o quadro. Eu não quero apagar ele 100%, eu quero só borrar. Aí aqui em cima, gente, em filtro, tem várias opções de desfoque que a gente pode usar.
Ó, tenho desde desfoque de forma de caixa, de lente, até aqueles em movimento que parece que alguém está correndo. O ideal para imóveis assim é o de forma. E daí a gente não consegue ver nada que está ali. Aí eu tenho a opção aqui, ó, se eu quero deixar mais focado ou menos. Aí fica a critério de vocês. Eu particularmente uso o 30, que é. Ó. Aí exemplo. Por exemplo, lá em cima também tinha um quadro. Aí eu seleciono, clico no filtro, desfoque. Bem simples, gente. Deixa eu voltar aqui. Ó, daí existe outros tipos de desfoque também que vocês podem usar. Desfoque de movimento, por exemplo. Eu particularmente prefiro o outro porque esse aqui não dá para ver o que tinha aqui. Então acaba ficando feio visualmente, na minha opinião. Ó, dessa forma que a gente fez antes, dá para ver que era um quadro, só que a gente só não queria que a pessoa visse o que estava dentro do quadro, no caso. Se a gente muda até ele ficar desfigurado, acaba ficando feio para a imagem, na minha opinião. Vocês têm mais dúvidas no Photoshop ou no Lightroom, gente? Posso mostrar mais coisas para vocês. Cadê vocês aqui? O Photoshop eu nunca tinha usado, até essa questão ali da remoção ali das placas, por exemplo, eu acho bem Uhum. interessante, eu acho mais bacana do que o borrado, né? E Sim, é uma dúvida que eu tinha, se eu não estava conseguindo localizar no Lightroom, se ele realmente não tinha essa opção. sim. Essa aqui é bem útil, na verdade, né? Pode para várias coisas, na verdade, nem só para foto, né? Porque dependendo, tipo, placa de carro, placa de outras imobiliárias, a gente sempre acaba tirando também, porque é concorrência, né? Então, eu uso. Tem outro programa, gente, que eu acabo vinculando os dois, que é esse aqui, ó. Adobe Bridge, ele é do Adobe também. Esse programa, ele meio que junta as duas plataformas, tá? Tanto a do Lightroom quanto a do Photoshop. Daí vocês, tipo, por exemplo, se vocês verem aqui, se eu clicar duas vezes na minha foto, ela vai direto para o Photoshop já. Não preciso ir lá no programa, importar ela. Isso acaba salvando um pouco o nosso tempo também. Então, basicamente, o que eu faço é, se eu tivesse um dia normal de trabalho, eu pego as fotos o fotógrafo me manda as fotos, eu faço a importação do imóvel, como eu fiz aqui, aí eu já edito todas elas da forma que depende de cada cliente, claro. No caso, essa é a minha edição. Aí eu já posso selecionar todas elas. Deixa eu só diminuir vocês aqui que tá na frente. Ó, se eu apertar, vocês estão vendo que tá aqui, peraí. Ó, tem uma só selecionada, né? São 20 fotos, uma selecionada. Aí a gente aperta Ctrl A, ele vai selecionar todas as fotos. Aí eu já consigo exportar todas elas. Eu sempre acabo exportando direitinho para uma pasta específica. Por exemplo, aqui, ó, teste. Eu aperto ali para ela, vai direto para subpasta. Aí as minhas pré-definições de exportação são sempre as mesmas, que depois eu vou passar para vocês. Ó, tá exportando lá em cima. Aí, a partir daqui, eu já não uso mais o Lightroom, eu uso só o Photoshop. Que daí eu vou de pasta em pasta, de foto em foto, aqui, ó, das que estão sendo exportadas, elas vão aparecer aqui. E aí eu vou clicando, ó. Tem alguma coisa para fazer? Tipo, por exemplo, é que essa aqui não está 100% editada. Mas, por exemplo, você precisa apagar a abóbora, então eu apago, salvo, aí já vou para a próxima. Então, basicamente, o Lightroom é mais para cor e para organização. Ele é ótimo para organização, inclusive. E o Photoshop é mais para esses detalhes, assim. Apesar de que o Photoshop também pode ser para cor, tá, gente? Se vocês forem aqui em cima em imagem, em ajustes, tem várias opções de cor que vocês podem mudar também. Mas eu indicaria mais o Lightroom mesmo para cor e o Photoshop para mais para ajustes físicos de cada coisinha, assim, também. Pode ser juntar os dois para fazer um trabalho só. Acho que esse é o ideal.
Vocês sabem como... Deixa eu pensar uma coisa aqui. Vocês sabem como exportar a pré-definição de vocês para fazer um preset? Acho que isso é uma boa coisa de ensinar. Deixa eu só abrir o Não. programa. E daí vocês podem fazer as próprias pré-definições de vocês. Nem só para foto de apartamento, mas se vocês quiserem usar, por exemplo, para fotos pessoais, também funciona da mesma forma. Deixa eu só dar uma revisada aqui que ele está exportando. Por exemplo, gente, eu vou deixar essa foto crua novamente, tá? Sem edição, só pra gente começar do zero. Tá. Por exemplo, recebi essa foto e eu quero criar uma pré-definição minha mesma. Então, eu não vou usar nada de preset que eu já tinha criado antes. Vamos lá. Ela tá muito escura, né? Então, eu vou começar pela exposição. Eu acho que essa exposição aqui, mais ou menos, tá boa, só que a janela tá muito clara. Deixa eu só dar uma ajustada aqui. Mesmo sistema que a gente acabou fazendo naquela hora, mas dessa vez é para a gente criar uma pré-definição. Deixa eu ver mais. Acho que eu vou deixar ela um pouquinho mais colorida também. Tá. Por exemplo, criei essa cor para essa foto agora. Até dá para mexer em outras coisas, ó, gente. O branco acho que tá um pouco forte, dá pra gente dar uma neutralizada nele. E as sombras, acho que assim fica mais bonito até. Tirar um pouquinho do realce. Ótimo. Tá. Criei então essa cor para essa foto agora. Eu quero que essa cor eu use para os próximos trabalhos que eu tiver. Então, eu estou aqui na foto, eu vou aqui em cima em configurações. Desculpa, gente, não é em configurações, é em revelar. Daí a gente vai em novo instantâneo, que daí a gente vai criar uma pré-definição. Eu vou botar, deixa eu pensar o que posso fazer. Preset 22/6. Ó, ele vai ficar salvo aqui, tá, gente? Aí eu posso usar essa pré-definição para todas as fotos agora. Se eu quiser, ó, posso copiar configurações e só ir colando nas outras fotos. Ó, por exemplo, se essa aqui tivesse sem edição, aí eu vou em colar configurações. Eu posso fazer assim também, ó, gente, configurações, copiar configurações. E, ó, essa aqui, eu vou lá em configurações e colar configurações. Então é bem simples. Ele basicamente copia o que tu criou antes para teus futuros trabalhos. Isso é ótimo, por exemplo. Tipo, eu trabalho com imóveis, mas eu trabalho também com fotografia de pessoas. Aí eu tenho, tipo, meus presets que eu criei para pessoas, tenho os para imóveis. Isso é bem interessante a gente organizar assim, porque também adianta bastante o trabalho da gente. E dizer, ganha bastante tempo com isso, né? Sim, com certeza. Principalmente em organização, assim, para mim, na minha visão, assim, esse programa é perfeito para organizar esses trabalhos e tudo mais. Deixa eu ver o que eu Ô, posso. Leandro, tu pode repetir aquela última parte ali da configuração? Posso, claro. Configuração. Deixa eu ver se eu. Deixa eu só tirar aqui da frente. Ó, por exemplo, essa configuração a gente fez juntos, tá? Eu posso copiar, tanto copiar as configurações aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Configurações, copiar configurações, tá, gente? Aí ele vai copiar tudo que a gente fez nessa foto. E aí a gente vai numa outra sem edição, por exemplo, essa aqui. Ó, ela é assim sem edição. Daí a gente vai em configurações, colar configurações. Claro que cada foto tem a sua luminosidade, né, gente? Então, claro que a gente vai precisar fazer um ajustezinho em cada fotografia, não tem problema. Mas, por exemplo, ó, cliquei Ctrl A, selecionei as 20 fotos que eu tenho.
Vou lá em cima, colar configurações. Então, eu colei a mesma configuração em todas as fotos agora. Aí a gente só vai de uma em uma agora, só ajustando se a gente precisa de alguma coisa. Por exemplo, essa daqui, a janela está muito clara. Aí eu vou lá na que a gente aprendeu no início. Pincel de ajuste, aí eu vou corrigindo essas informações. Mas a cor básica, a primeira cor, a gente pode copiar e colar. Como se fosse um filtro de Instagram mesmo, mas ele é um pouco mais complexo, porque daí ele pega mais detalhes também, não é só uma cor específica. A gente tem outra função, que aqui, por exemplo, caso vocês queiram, por exemplo, estão trabalhando em um computador, que não é o computador de vocês, mas vocês querem copiar essa configuração que vocês tinham criado e mandar para o outro computador, que é como se cria esse arquivo aqui, ó, que é o do arquivo do preset. A gente vai aqui em cima. Antes a gente tinha copiado instantâneo, né? Novo instantâneo. Agora a gente vai em nova predefinição. Então, por exemplo, essa foto ela já tem a cor que a gente colocou. Então, tá tudo certinho nela. A gente vai copiar essa cor da mesma forma que eu acabei de mostrar para vocês, só que agora a gente vai criar um arquivo fora do programa. Então, ó, nova pré-definição. Aí aqui, por exemplo, vamos lá, botar teste de novo. Teste de cor. Criar. Aí esse teste de cor, ele vai ficar aqui nos meus presets, tá? Ó, tá aqui, teste de cor. Eu vou fazer o quê? Eu vou exportar ele, ó. Que nem como se eu fosse exportar uma foto. Tem aqui embaixo, a última opção é exportar, ó. Aí ele perguntou onde que eu quero. Na área de trabalho, para mim tá ótimo. Salvei. Ele vai aparecer aqui, ó, gente. Aqui, ó. Este teste de cor, eu posso até mandar para vocês se vocês quiserem. É um preset normal. É a mesma coisa que, por exemplo, eu estivesse abrindo agora o meu Lightroom, daí eu não tenho nada de preset. Ó, deixa eu excluir ele aqui pra gente fazer juntos. Aí eu vou aqui nos meus presets, quero importar. Aí eu importo o que eu acabei de fazer, isso. Ó, teste de cor. Daí eu vou lá nele, teste de cor, prontinho. É como se fosse copiar e colar. Só que daí, como é um arquivo, tu pode enviar para outras pessoas, tu pode criar vários tipos. Tem gente que vende cores, por exemplo, se tu tem uma cor muito específica, ninguém consegue chegar nessa cor, tem gente que vende os presets. Tem vários. É como se fosse um filtro mesmo, só que ele é muito mais detalhado que um filtro, por exemplo, de redes sociais e tudo mais. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso mandar esse aqui que a gente criou junto para vocês. Que ele é meio amarelado, mas aí, por exemplo, como eu disse, cada foto tem uma iluminação diferente, né, gente? Por exemplo, essa foto aqui. Essa foto ela é crua. Aí eu vou usar o nosso preset. Olha, ele ficou um pouco claro, mas daí eu vou ajustar para ela ficar do jeito que eu quero. Deixa eu aqui dar uma olhadinha. Mesmo sistema que a gente fez antes. Uma informação importante, gente, quanto mais edição a gente coloca na foto, mais ela fica sobrecarregada, por exemplo. Não de uma forma ruim, mas, por exemplo, se essa foto, ela tá muito, se ela tivesse, por exemplo, sido fotografada e vindo para nós dessa forma, quanto mais eu clarear ela, mais ela vai ficar com ruído, porque quanto mais eu clarear ela, mais informação ela vai ter. E ela no caso, sem edição, tava assim. Então, tem muitas fotos que a gente consegue recuperar, mas quanto mais edição a gente colocar numa foto escura, por exemplo, mais ruído ela vai ter. Então, a gente tem que cuidar disso. Por exemplo, daí tem essa opção aqui embaixo, ó, em detalhe. Tem a redução de ruído. Vou usar essa aqui de exemplo, que essa aqui foi uma foto que foi tirada muito escura, ó. Se eu aumentar a exposição dela, ela vai clarear, com certeza, ó, mas daí eu vou perder um pouco de informação, ó, por exemplo. Aqui eu consigo ver que ela tinha algumas plantas lá no fundo, mas se eu clarear ela até ela ficar do jeito que eu quero, eu vou perder essa informação, ó, gente.
E além de eu me perder algumas informações, eu vou ficar com ruído, ó. Se vocês verem, esse armário está com muito ruído. Aí tem essa opção aqui, nesse lado direito, que é em detalhe, a gente consegue reduzir um pouco desse ruído. Claro que dependendo da foto, como se ela foi tirada muito escura, a gente não consegue reduzir tudo, porque daí corre o risco dela ficar embaçada, assim, ó. Mas daí a gente sempre acha um meio termo, ó. Aqui nessas informações a gente consegue recuperar um pouco dos detalhes, um pouco do contraste também. É bem interessante. Eu uso bastante porque às vezes tem lugares que estão muito escuros e que nem esse quarto aqui não tinha nenhum ponto de luz, eu acho, além da janela, por isso que ela ficou dessa forma. Mas daí no final a gente acaba pegando um resultado assim, mais ou menos. Ó, se vocês verem aqui, ainda tem um pouquinho de ruído, ó. Outra informação importante do Photoshop é que a gente consegue. Deixa eu pegar alguma aqui. Por exemplo, se essa foto aqui tivesse. Esses itens aqui tivessem muito embaçados, assim. Deixa eu botar um desfoque neles. Ó. Sem ser proposital, tá, gente? Caso tivesse assim, aqui no Photoshop, aqui no cantinho a gente consegue. Esse quadradinho ele é basicamente para selecionar as coisas, tá? A gente selecionaria e tem uma opção. Eu tô mostrando isso para vocês porque algumas fotos elas não vêm 100% com foco 100%, tá, gente? Por exemplo, ó, deu uma tremidinha na hora de tirar alguma coisa. Essa função aqui é muito importante. Aí, por exemplo, a gente seleciona. No caso, se toda a foto tivesse tremida ou meio desfocada, a gente não precisa selecionar, tá? Mas eu estou dando um exemplo. E aqui nesse filtro tem tornar nítido, que é como se fosse uma máscara que tu adiciona. Claro que aqui está muito mais focado, né? Se fosse uma foto assim, não teria como utilizar. Mas essa função aqui tu consegue deixar bem mais nítido, se alguma coisa estiver desfocada, por exemplo. Ó, ele dá uma leve mudada. Também não dá pra gente usar com muito exagero também, né, gente? Senão a foto acaba ficando desfigurada. Mas, por exemplo, se tiver alguma coisinha desfocada que a gente quiser corrigir, essa função é ótima e só tem no Photoshop. No Lightroom não tem. Tem uma outra aqui que é a redução de ruído, mas essa do Photoshop funciona melhor. A gente não estava vendo o chat aqui. Se tiver alguma dúvida, a gente podem perguntar, tá? É tudo novidade, tudo são dúvidas. Tem que assistir É umas muita 10 coisinha, né, vezes gente? o vídeo Mas para conseguir. é, é muita informação, né? Mas se vocês tiverem Sim, alguma dúvida, depois podem me mandar, não tem problema, tá, gente? É bem tranquilo, assim. É que depois que a gente vai conhecendo cada botãozinho, o que cada um faz, é mais fácil pra gente ir a partir disso, no caso, né? sim. É que, na verdade, é só na praticando mesmo, né? Que a gente vai Sim, vendo. mas não é um bicho de sete cabeças, assim, gente. Depois que vocês pegarem os primeiros passos, assim, dá super pra construir alguma coisa bem legal, assim, a partir disso. O Lightroom é super fácil. Depois que tu começa a aprender as pré-definições, assim, já é meio caminho andado por causa das cores, né? Ó, tipo, por exemplo, essa aqui tá sem cor. O que a gente acabou de fazer junto, ó, o teste de cor, deu super certo para essa foto, por exemplo. Tipo, eu faria só alguns ajustes aqui nos cantos para deixar um pouquinho mais claro, mas a cor dela ficou ótima. Essas duas ferramentas, o pincel de ajuste e o filtro graduado, são basicamente as duas ferramentas que eu mais uso para editar as fotos, assim. Porque daí a gente sempre tem algum ponto que está mais escuro que outros e a gente acaba tentando deixar eles da mesma tonalidade, mesma claridade dos outros. Então, eles são super úteis. Ó, essa foto aqui, se vocês repararem, ela ficou com um pouquinho de ruído.
Esses pontinhos azuis, gente, não sei se vocês separaram essas coisas aqui, é o próprio programa que mostra lugares que ficaram muito sem iluminação. Mas quando vocês exportarem, isso aqui não fica na foto, tá? Ele é só para te ajudar a mostrar alguns pontos que estão escuros demais, por exemplo. Essa foto aqui, ela foi feita também com pouca iluminação. Acredito que tenha sido um dia de chuva, ó, que ela estava bem escura. Com a, já com a edição de cor, ela ficou com um pouquinho de ruído, ó, se vocês forem ver. Aí a gente pode usar aquela opção que eu mostrei para vocês lá embaixo, que tem redução de ruído. Até certo ponto, ele vai ajudar bastante essa redução de ruído, mas depois de um certo ponto, ele pode deixar a foto um pouco embaçada, ó, se vocês forem ver. Então tem que usar ele um meio termo, assim, para não perder as informações da foto também. Acho que tá. Essa primeira opção aqui, gente, não sei se eu acabei mostrando para vocês. Essa aqui é para endireitar a foto, tá? Que nem sempre ela vem retinha. Tem uma outra opção que eu vou mostrar agora, que ela é aqui embaixo. Transformação. Essa opção aqui, gente, esse quadradinho aqui, ele te ajuda a deixar a foto reta automaticamente. Também poupa bastante tempo pra gente. Por exemplo, se a foto tivesse assim, aí eu iria lá embaixo, ó, aí tem a opção. Tem a opção para fazer manual e tem a opção automático, ó. Isso ajuda bastante também. Que aí ele vai automaticamente pro modo certo da foto. Nem sempre ele funciona, tá, gente? Porque às vezes a foto é um pouquinho mais complexa. Ó, por exemplo, se ela tivesse assim, mas a maioria das vezes funciona. Ele deixa reto. Deixa eu voltar ela pro tamanho original. Essa aqui dá até para adicionar um pouquinho de nitidez, eu acho. Deixa eu exportar. Essa foto aqui eu peguei como exemplo também, que eu achei que, apesar de ter uma janela bem grande, com bastante luz, a foto ainda ficou escura. Isso acontece também. Aí, deixa eu editar ela com vocês. A gente vai corrigindo os pontos escuros, depois a gente vai para os claros. Usar o pincel de ajuste para dar uma diminuída nessa exposição aqui, que está muito, muito alta. Tá até meio estourado. O que que acontece, gente, aqui, por exemplo? Eu dei uma escurecida na janela, mas ainda pegou um pouco da mesa, ó. Eu não queria escurecer a cor da madeira. Se eu clicar nessa opção aqui, ó, ele mostra exatamente onde eu passei o pincel, que é toda essa parte vermelha. Aí eu tô no pincel ainda, tá? Se eu apertar Alt, ó, ele fica negativo, igual todas as funções. Aí ele é uma espécie de borracha. Deixa eu ir mais perto ali. Ó, eu peguei, tá vendo que tá meio avermelhado o pincel na mesa? Foi onde eu passei o pincel de ajuste, ele escureceu. Então dá pra mim corrigir, ó. É uma espécie de desenho mesmo. A gente acaba pintando com a luz. Aqui na planta também, não precisa. Ó, se eu tivesse deixado ela dessa forma, mudaria a cor da mesa, que não é o meu intuito. Eu quero só corrigir a exposição da janela. Prontinho. Acho que só dá para dar uma tirada um pouco nesse amarelado dela. Aqui.
e muda totalmente a foto, né, gente? Porque, olha, se vocês forem ver antes, não dava pra ver. Não, aqui tá, mostra ela como filtro já. Ó, ela antes e depois. A gente basicamente reverteu ela, porque as partes escuras a gente deixou claras e as partes claras a gente acabou só neutralizando um pouco da que tava entrando muita luminosidade. E a gente, dessa forma, a gente vai mudando as fotos. Gato, voltei, gente, desculpa. Alguma dúvida, gente? Alguma coisa que eu possa explicar? Pessoal, essa é a hora, essa é a hora. Eu falei, desculpa, gente. Às vezes a gente fica. Não, sim. Eu tenho uma dúvida assim, ó, sobre o que tu falou do tamanho das fotos, ali da qualidade das fotos, né? Uhum, Eu não sei se é sobre a qualidade das fotos, mas normalmente eu vejo que no site parece que a foto não fica tão boa quanto na visualização pelo celular, sabe? uhum. É, mas é Boa. normal isso Eu, mesmo. eu vou, Porque. deixa eu ver se eu consigo salvar uma assim, só para tu ver. Deve ser alguma coisa que eu faço ou tenha feito nessas fotos também, não sei. Uhum. Ela fica, parece meio granulada, assim, sabe? Deixa eu ver Ah, se eu pode ser. consigo deixa eu ver se eu consigo te mandar aqui. Deixa eu ver Mas se tu ele fotografa tem. também, Rita? Tipo, essas fotos foram tudo foram É, fotografadas por mas ti? só de metido, assim, né? Ah, não. Eu fotografo com o celular, né? Que eu acho que é aí que tá Aham. talvez a diferença de qualidade da foto, não sei. Sim, Mas eu acredito que não sim. consegui, não consegui chegar numa definição que na visualização no site fique boa, assim. Uhum. Pelo computador, né? Mas quando eu olho para o celular, parece que fica melhor, não sei. Não sei se é impressão também. Tá, a qualidade do celular, tipo, por exemplo, essas fotos foram fotografadas em RAW. No celular a gente não tem essa qualidade, por exemplo. Os arquivos são muito Uhum. menores. Então, quando tu for exportar, não tem necessidade de tu mudar a qualidade da do celular, porque a qualidade original dela já é suficiente. Porque ela é um arquivo bem menor, realmente, né? Então, a possibilidade de edição, ela é bem menor. Meu gato tá aqui, gente. Desculpa. Não, te entendi. Eu até mandei no grupo ali para se tu quiser ver o que eu Vou tô ver. tentando explicar, sabe? Uhum. Pode ser que realmente tenha na configuração também, na hora de editar, feito alguma coisa, mas na qualidade dela, né? Mas eu vi ali que tu falou sobre o tamanho, né, e tal, Sim, para não ficar muito pesado, porque realmente para o site não dá para subir muito pesado, senão não sim. Mas, por custa exemplo, carregar, Rita, né? as fotos que tu tira com o celular e edita no computador, é isso? Aham. Aí, quando tu for aqui em exportar, ó, quando tu for, no caso, essas fotos em específica do celular, tu não precisa mudar essa parte aqui, ó. Tu pode deixar o formato da imagem em original, não precisa mudar ela para JPEG. Deixa ela como Tá. original e aí ela vai ficar com a qualidade um pouco melhor. Ela vai ficar com a qualidade original, na verdade, ó, não vai alterar nada. Aham. Vou olhar isso depois quando for fazer de Uhum. novo para ver como é que tá, né? Isso, que daí ela não tem necessidade de tu diminuir uma foto, porque para as fotos de celular, normalmente os sites aguentam o Já são tamanho e tudo. reduzidos. Essa aqui eu já vou tirar um print para mandar para vocês. Aí, por exemplo, gente, essa parte aqui de marca d'água é aquela marca, tipo, a assinatura do fotógrafo, enfim. Existem uns presets para isso também, por exemplo, eu usava do Diego aqui quando a gente usava, daí, ó, por exemplo, se eu fosse exportar essa foto aqui com o logo do Diego, aí eu clicaria aqui. Aqui é uma pré-definição mesmo, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Essa semana eu vi alguns anúncios na Foxter lá com o logo do Diego Ramos nas fotografias Uhum. ainda. A gente fazia antes. Até deixa salvo aqui. Depois, quando a Loft comprou a Foxter, daí a solicitação deles, a gente não colocou mais o nosso logotipo, né?
E tem o da Fox, tem o da Loft, tem, enfim. Vai pegar o serreno lá, qual é que é? O cara sempre brincando com aquilo que eu ia te falar. Tem alguém junto aí com a gente, né? Se ele não quiser vir para olhar, você É um bebê. quiser comprar um escuro, compramos. Escolhe o segundo bom para ele lá e só gera o contrato que leva para ele assinar. É isso. Olha só que pergunta. Não sei com logo. Mas basicamente, ela tem um cachorro ali, gente. Cachorro a gente apaga também, no caso da minha rotina, assim. Todos os animais, tipo, de estimação e tudo mais, para não ser identificado, a gente acaba apagando. No caso, se fosse nessa foto, a gente só. Essa aqui, tô no Photoshop, né? Seleciono o cachorro e vou naquela mesma função que eu mostrei lá para vocês lá em cima, ó. Filtro, desfoque, desfoque de forma. E daí só tiro a seleção. Eu não preciso apagar ele que nem eu fiz com a abóbora, por exemplo. Mas assim não dá para identificar. Então a gente sempre faz esse tipo de ajustezinho assim. Aqui também, Rita, por exemplo, se tu tá na foto no Photoshop, né? Tu vai salvar ela, Aham. ela aparece qual o tamanho da imagem que tu quer. Se for de celular, no caso de celular, não tem necessidade de diminuir isso aqui, tá? Pode sempre deixar no arquivo maior. Ó, esse arquivo, no caso, 4,4 MB, acho que é um tamanho bom. A de celular, tu nunca precisa diminuir, eles sempre são arquivos Tá. de RAW. Se tem mais alguma dúvida, a gente pode perguntar. Aquela função de nitidez ali que tem no Lightroom, sabe? Uhum. Tu usa sempre ou só em partes específicas da foto, assim? Que eu vinha Quando, colocando sempre 90, 99 ali, sabe? uhum. Eu não sei se isso é ruim. Se for em foto de celular, ela vai dar bastante granulado. Ah, então deve ser isso, então. Sim, talvez seja. Que eu sinto que dá essa granulada mesmo. Sim. Ela realmente dá uma nitidez, mas quando exporta, tu vai ver. Ó, por exemplo, vou fazer um exemplo para te ver. Vou deixar no máximo. Deixa eu exportar ela aqui. Parceiros, últimas dúvidas aí. Estamos avançando no tempo do nosso Super Leandro. Imagina, não tem problema, Mais, gente. Podem mais, fazer mais 5 minutinhos aí. Quem dúvidas, perguntem. De que forma que tu faz a remessa das fotos para os clientes de vocês? Tu coloca cada foto, é numeração, ou tu renomeia, ou de que forma que é feita essa... O cliente específico tem uma forma que eles escolheram para mandar para a gente, que daí tem que adicionar todas as informações, assim. Mas não são todos. Esse cliente específico, ele pede que, por exemplo, que nem aqui, ó, tipo, apartamento, a quantidade de quartos, o bairro, a cidade, e aí a gente organiza sempre assim. Deixa eu mostrar aqui mais ou menos. Ó, esse foi os meus trabalhos de ontem, por exemplo. Ó, fica do início de 01 até o final, 39. Aí eu adiciono todas as informações, se é uma casa, se é um apartamento, são quantos quartos, do bairro, a cidade e o código do imóvel. Mas daí eu acho que vai de cada cliente mesmo. Uhum. Deixa eu mostrar para a Rita aqui. Qual que era a foto? Era essa. Ó, Rita, se tu for ver, consegue perceber o ruído? Aham. É por causa disso, então. Da nitidez, ó. Eu vou exportar ela de novo sem a nitidez para te ver. Exportar. Tá pensando que agora já ouviu falar.
Vocês gostam de polêmica, né? Em duas. Acho que ficou aqui, deixa eu ver. Ih, gente, pra onde que eu coloquei, será? Cortar. Aqui. Ó, essa é sem o. Ainda ficou um pouquinho, deixa eu ver. Ó, mas consegue ver a diferença? Essa aqui tá com muito mais ruído, Sim, ó. bastante. Acredito Eu que acho seja que isso mesmo. é isso, sim. Uhum. Eu costumo usar essa opção de nitidez quando a foto está um pouquinho desfocada. Não muito desfocada, que senão a gente não consegue utilizar, mas um pouquinho Uhum. desfocada eu acabo utilizando. Mas eu não boto no máximo, assim. Eu coloco, acho que até uns 40, 50 por aqui. É que depende também do desfoque. Mas Tá, e acredito que... se não for nessa situação, tu nem mexe naquela Não, numeração não, ali. não uso. Deixa como tá a foto. Entendi. Uhum. Eu uso daí eu posso, pode ser que eu use aqui nessa, por exemplo, se eu não usar lá, né, depois da foto já editada, eu posso usar aquele tornar nítido, que é essa opção do próprio Photoshop. Eu acho ela um pouquinho melhor, mas ela também Uhum. vai dar um pouquinho de ruído, é uma consequência dessa função. Perfeito. E é isso, gente. Eu indico vocês a criarem presets mesmo, assim, que daí vocês vão testando cores diferentes e tudo mais. Eu tenho muitas cores diferentes que eu mesmo criei aqui, se vocês forem ver, ó. Tipo, tem vários tipos de iluminação, bastante coisa. Alguns não são para imóveis, mas muda bastante, ó, se vocês forem ver. Show de bola, show de bola. Uhum. Agora, a edição, realmente é a cereja no bolo, né? Porque Eu concordo. é outro, como o Leandro comentou, né, pessoal, é um trabalho em conjunto ali. No nosso caso, do fotógrafo junto com o editor, então cada editor tem os seus fotógrafos ali que já edita, e para vocês que vão fotografar e editar, é um mundo ideal porque tu já pode fotografar com a mentalidade, com a percepção do que pode fazer depois na entrega final. Então, assim, é o mundo ideal em termos de praticidade, de agilidade, e inclusive de qualidade no resultado final. Claro, a gente, pela demanda que se tem de produtividade com os fotógrafos e com os editores, a gente separa, né, para poder fazer isso. Uhum. E no caso de vocês vai ser excelente, porque tem tudo isso, né, à mão aí. Isso é ótimo mesmo. E E daí, até quando vocês tiram a foto, vocês conseguem ver, tipo, eu consigo corrigir isso na edição, ou não consigo, preciso refazer a foto. Sim. Então, quero convidar vocês a dar uma salva de palmas para o nosso Super Leandro Ah, aí, gente, né? obrigado. Palmas para o nosso parceiro Obrigado aí, pela né? paciência. Leandro, volta a tela ali, Leandro. Descompartilha a tela daí, tudo, a gente nos vemos todos aqui. Uhum. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui, Diego. Ali embaixo tem onde Acho tem que... share screen. Stop share. Não, Acho que lá é em aqui. cima, na verdade, lá em cima. Foi. Aí, Aí. show de bola. Show de bola, todo mundo aí. Olha aquele apareceu aí, ó. Tudo bom, Tudo Kelly? bem, gente? Desculpa aí Tudo a bem? demora aí, mas Tudo. Imagino. legal. Bem-vinda. Igual depois vai ficar gravado aqui, no máximo amanhã eu já compartilho, coloco no link ali e compartilho no grupo também. Pessoal, espero que tenham gostado aí dessa mentoria bônus, né, do nosso Super Leandro. Lembrando que sempre, assim, eu sempre defendo a ideia que quanto mais a gente aprende, mais a gente quer saber, mais dúvidas teremos, mais informações vamos buscar, e isso sempre é muito positivo, né? Então, com a prática, vem novas indagações, novas ações. Lembrando de movimentar o grupo ali quando tiver uma dúvida. Claro, alguns de vocês eu sei que preferem mandar inbox, tá tudo certo também. Mas qualquer dúvida que tenham, né? Vocês são VIPs, né? Eu digo, são VIPs, então não deixem de perguntar. Semana que vem, até vou reforçar no grupo depois ali, amanhã também coloco. Ficou a nossa data de mentoria, então, daí comigo, né? Aí sim, para dúvidas do dia a dia também, a gente fazer um apanhado, né, de tudo que aconteceu no curso, dúvidas que aconteceram ao longo aí dos dias e tal, né? E o que mais? Ah, quero vê-los na turma de PNL também, né? Tô aí, estamos aguardando a data aí, né? Da a gente ver todo mundo junto.
Também quero compartilhar que a gente tem junto com a Anne, com o Felipe, com a Drica ali, a gente está implementando agora, e vocês são os primeiros a saber, um programa de indicações. Então, assim, digamos que a Rita indicou uma outra pessoa, né, dos contatos dela e tal, para fazer o curso tanto de fotografia imobiliária quanto de PNL, e essa pessoa efetivou, né, comprou o ingresso, fez ali a compra, decidiu investir. A Rita tem um bônus de R$ 100 para alguns cursos que ela venha querer fazer. Indiquei 2 pessoas que compraram o curso, R$ 200 de bônus. Diego, eu indiquei 4 pessoas aí para fazer o curso. Vai fazer quase de graça aí, né? O curso. E também a gente fez agora, também essa semana, a gente alinhou um outro formato que eu estou chamando de workshop, tanto de PNL quanto de foto, que tem 4 horas de duração. Porque muitas pessoas, né? A Kelly, por exemplo, a Kelly tem uma baita força de vontade, trouxe a família lá de Santa Catarina, veio para cá, né? Bonito de ver tudo, foi muito legal. E cada um, claro, movimentou também as suas rotinas para estar junto conosco, né? Todos juntos. Agora, muitas pessoas que nos procuram de outras cidades, assim, do interior ou de outros estados, às vezes deixam de vir porque a logística de voltar de noite, de madrugada, outro dia, muito cedo, acaba sendo complicada. Então, eu coloquei um mínimo de tempo para que esse conteúdo seja efetivo, que é de 4 horas. Então, tem um novo formato, que daí é o workshop, né, que é das 8h30 às 13 horas. Então, meia hora de coffee break, né, networking, e 4 horas de puro conteúdo. A gente mantém, claro, né, as turmas VIPs e também está acrescentando aí os workshops. Então, tem essas novidades aí também. Boa, pessoal. Leandro, quer fazer aí uma consideração final? Obrigado, gente. Queria agradecer só. Eu não, às vezes a gente fica na frente do computador e não sabe se está falando, tá, enfim, conseguindo passar alguma coisa. Mas espero que tenham pegado alguma coisa. E eu mandei o preset e o print da exportação ali para vocês no grupo. Espero que ajude. Com certeza, Leandro, vai ajudar. Vai ajudar, sim. Que bom, gente. Leandro, envia para mim pro Dias. Nesse grupo tu não estás ali. Ah, tá. E eu não sei também qual que tu enviaste ali para mim, pelo menos não chegou nem Não, eu mandei aqui no próprio No Zoom, chat. no chat. no chat do Zoom, isso. Manda, Mas eu manda no vou. WhatsApp, por favor, meu velho. Tá, Daí eu manda sim, compartilho pode ali deixar. com todos ali. Perfeito. Opa. E pessoal, é isso aí então. O Leandro vai compartilhar conosco. Qualquer dúvida também que tiverem ali em relação ao que o Leandro trouxe, eu faço meio de campo ali, me comprometo a fazer esse meio de campo. Não vou prometer que colocarei o Leandro no grupo aí, porque o Leandro não para o dia inteiro com as edições, são É literalmente bastante milhares de coisa. fotos, né, no mês. Então, mas o Leandro, vocês já puderam perceber que é um queridão, baita profissional. Obrigado, gente. Então, também eu faço a conexão aí com qualquer dúvida que tenham, né, algo que ele tenha trazido aqui. E lembrando que, né, para todo conhecimento ser fixado, tem que praticar. Então, bora para o Photoshop, bora para o Lightroom, novas dúvidas vão surgir, compartilhem com a gente aí, a gente vai solucionando e vocês vão estar sempre aumentando a caixa de ferramentas de vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Leandro, também. Imagina. Foi muito bacana. Vou assistir Obrigado. umas 10 vezes aí, daí eu vou entender direitinho. Perfeito. Boa, excelente. Então tá, pessoal. Então tá. Beijos, abraços, Bom, gente. nos vemos em breve aí. Boa noite. Um abraço, Boa gente. noite. Boa noite. Boa noite.